Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós nos encontramos através deste recurso que Deus nos deu, né, recurso da tecnologia, para podermos aprofundar na nossa fé. Hoje nós temos um assunto que é um assunto que causa muita confusão. Ao mesmo tempo, muitas pessoas têm uma ideia errada sobre este assunto e às vezes até passa para frente ideias erradas sobre este assunto. Mas hoje nós vamos falar sobre a inveja. Nós temos os chamados vícios capitais, ou 7 pecados capitais, não é? Mais conhecidos assim, elencados ali no Catecismo da Igreja. A palavra capital, não é, vem de caput, que é cabeça, não é? Então, dali nascem outras, né, quer dizer, que dá origem a outras coisas. Então, se um pecado capital é sempre um pecado que puxa outros pecados. Entendeu? Então nós temos os 7, e desses 7, cada um deles se desdobra nos pecados que nós cometemos. Então todos os pecados que nós cometemos acabam tendo origem em um dos 7, não é? Se nós alimentarmos um desses 7. Então eu queria desenvolver com vocês hoje, e para mim também, não é? Para a gente ir se atualizando, sobre o pecado capital da inveja. Vamos recapitular ali quais são os 7 pecados capitais. Então, temos a avareza, depois nós temos a gula, temos a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. Desses 7, então, nós vamos hoje aprofundar um pouquinho sobre o pecado capital da inveja. Por quê? Porque o próprio catecismo, ele ensina para nós o que é a inveja. Então, se a gente quer uma coisa séria, uma coisa certa, a gente precisa ir ali na fonte, não é? E o Catecismo da Igreja diz, a partir do parágrafo 2538, não é? 2538, diz assim: o 10º mandamento exige banir a inveja. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Então, ali quando você tem aquele mandamento da não cobiça, não é? Então, o pecado da inveja cabe ali. Quando a gente vai fazer o exame de consciência, precisamos nos perguntar, não é? Se eu cobicei as coisas alheias, se eu tive inveja pelo bem do outro, né? E quando a gente fala bem do outro, pode ser interpretado de várias maneiras, não é? O bem do outro pode ser um bem material, pode ser um bem espiritual que essa pessoa tem e eu tenho inveja daquele bem espiritual, pode ser um dom profissional, não é? Pode ser a aparência da pessoa. Então existem muitas formas da gente invejar e existem muitas formas da gente ser invejado. Eu sempre penso assim, que a gente fica muito preso a essa questão do invejoso. As pessoas têm muita inveja, as pessoas têm muita inveja. Só que eu fico sempre impressionado com isso, né? E quantas vezes nós também fomos invejosos. Então é muito importante que durante a nossa conversa você comece a perceber, até mesmo para avaliar e para contribuir com a nossa conversão. Tá bom? Então, o catecismo diz assim: o 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento no rei Davi, Natã recordou a Davi uma inveja que ele teve, não é? Que foi o quê? Que quando ele viu a esposa de Urias tomando banho, ele invejou aquela mulher e desejou aquela mulher, e aí, por causa da inveja que ele teve, né, era uma mulher casada, então ele cobiçou aquela mulher e acabou dormindo com ela, ela ficou grávida, né, estamos falando de Betsabeia, e quando ela ficou grávida, Urias volta do exército, Davi fala para ele assim, ó, vai dormir com a tua mulher, vai dormir com a tua mulher, olha a safadeza, né? Vai dormir com a tua mulher para disfarçar, porque ela estava grávida, não é? E Urias era tão fiel que eles estavam em tempo de guerra.
estavam em tempo de... Então ele mandou chamar Urias para uma espécie de descanso, mas com essa desculpa de que ele se deitasse com a esposa. E Urias era tão fiel que ele falou, não, eu estou em trabalho, e ficou ali na porta do palácio. Acabou que ele chama um dos seus subordinados do exército e fala, olha, leva Urias e coloca ele na frente de batalha para que ele seja morto. Então, o que aconteceu? Urias morreu, não é? Acabou que Davi cometeu um assassinato. E o profeta Natã, ele vai até Davi e esfrega na cara de Davi o pecado. Não é? Então, olha só, porque é um pecado capital. Começou com a inveja, começou com a cobiça, depois passou para as mentiras, não é? Para o adultério, assassinato. Lembra de Caim e Abel, não é? Por que Caim matou Abel? Por inveja, não é? Ele invejou o irmão por causa das oferendas que o irmão ofereceu a Deus, ofertou a Deus, Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim, Caim matou Abel. Inveja. Então, por isso que a gente fala de pecados capitais. No dizer de São João Crisóstomo, presta muita atenção no que ele diz, nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Quer dizer, os nossos combates, as nossas brigas, nós somos armados pela inveja, segundo ele, não é? É só você ver os países aí que brigam, não é? Que lutam, pessoas, famílias. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo, declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. E aí ele está falando também da inveja dentro da igreja, né? E dentro da própria igreja. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo, no entanto, nos invejamos uns aos outros, estamos armados, não é? Por causa da inveja. A inveja é uma arma, e essa arma é usada para o combate uns contra os outros, não é? Nos devorando uns aos outros. Olha que coisa, né? Que sabedoria de São João Crisóstomo. Então, o catecismo diz também que a inveja é um vício capital, como nós acabamos de dizer, e designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Então, a inveja ela pode ser um pecado que a gente pensa assim, olha, o que é o invejoso? O invejoso é alguém que tem tristeza pelo bem do outro. Nem sempre ele quer o bem do outro. Na maioria das vezes, ele não quer a felicidade do outro. Não é? Ele não deseja aquilo, mas ele fica triste pela outra pessoa ter conquistado aquilo, ou pela outra pessoa ser daquele jeito, por aquela família ser daquele jeito, por aquele casal ser daquele jeito. Às vezes ele não deseja aquilo, mas às vezes deseja. E ao desejar, muitas vezes vai lá e quer se apropriar daquilo, de qualquer jeito. Por isso, vamos supor uma pessoa que rouba um celular. Ele viu aquele celular e ele quer aquele celular, mas ele não tem condições de comprar, vai lá e rouba para o uso próprio. Ou uma televisão, um bem, não é? Até planta, né? Até planta tem gente que rouba, não é? Por quê? Porque ela viu aquilo ali, às vezes invejou aquele jardim e ela vai lá, escondida, não é? Pega uma mudinha daquela planta, esconde ali de algum jeito, e a gente vê isso, é muito comum. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando eu quero me apropriar do bem do próximo, daquele próximo que eu invejo, isso se torna um pecado mortal. Santo Agostinho diz assim, né? O pecado diabólico por excelência é a inveja. Olha que gravidade, o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Então, se você
muitas vezes sente isso no seu coração, então precisa fazer um exame de consciência. Daqui a pouco nós vamos ver os remédios, não é? Para nós, que se em algum momento a inveja chegou até nós. Mas também, como que você ajuda seus filhos? Como que você ajuda um catequizando? Como que você ajuda alguém da sua família? Como que você aconselha alguém que está passando por isso, não é? No confessionário a gente escuta muito isso sobre o pecado da inveja. Não é incomum. E graças a Deus que a pessoa percebe. Eu acho muito bonito e de uma maturidade muito grande quando a pessoa se percebe invejosa. Mas cuidado para você não confundir inveja com outras coisas. E isso eu quero dizer para você aqui, não é? Olha só, a inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade, ou seja, uma recusa do amor, não é? Quem ama essa pessoa que ama de verdade, que ama com amor caritativo, ou amor agápico, ela não tem inveja do outro. Lembra lá da 1 Coríntios, né? O amor não é invejoso, não é? O amor não é soberbo, né? Então, ele se alegra. Então, a gente precisa pensar sempre assim, né? Porque o amor não é invejoso. Então, se em mim existe uma grande propensão à inveja, significa que o amor está escasso, né? Um amor pelo outro, o amor pelo próximo, a alegria pelo bem do outro, pela conquista do outro. O catecismo fala assim: o batizado lutará contra ela, ou seja, contra a inveja, através da benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Então, se a inveja ela provém dessa tristeza, então eu preciso começar a praticar a benevolência, não é? Eu preciso pedir a Deus a graça de ser bom. Agora, se essa inveja ela provém do orgulho, não é? Que se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, ela tem muita propensão a ser invejosa. Presta atenção nos ambientes de trabalho, né, nas disputas que muitas vezes as pessoas têm dentro de uma repartição pública, de um banco, até dentro da igreja, não é? Porque a pessoa muito orgulhosa, se ela não for promovida, se ela não for elogiada, se não jogar confete nela o tempo todo, o orgulho que ela tem, não é? Ela vai sempre achar que ela merece mais do que todo mundo, e qualquer coisa que você fizer a outra pessoa, ela vai se ferir. E ela vai ficar emburrada e ela pode provocar um prejuízo enorme naquela empresa, naquele lugar, e desarranjar tudo, não é? Desarmonizar tudo. Agora, acaso por meio de vós que quereis ver Deus glorificado? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vossos irmãos, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando a sua alegria nos méritos dos outros. Isso aqui é de São João Crisóstomo. Agora, eu já dei um pouco o panorama da Bíblia, não é? Mas na Bíblia tem muitos outros exemplos. Por exemplo, em Jó, diz assim: a inveja leva o tolo à morte. Também a inveja é a cárie dos ossos, diz o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Crueldade do furor, ímpetos de cólera, mas quem pode suportar a inveja? Provérbios 27, 4. Agora tem a parte talvez mais forte na Bíblia sobre a inveja, está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Quer dizer, o demônio, ele invejou de nós, não é? Ficou invejoso de nós quando Deus nos criou, rebelou-se contra Deus, tentou o homem, não é? Lá no Jardim do Éden, e nós, a humanidade, sucumbiu à tentação do demônio. Tudo, a raiz, não é? O pecado capital, tudo começou pela inveja dele, pela inveja que ele sentiu
por causa da nossa criação, por causa da criação da humanidade. Então, a morte entrou no mundo através dessa cabeça, né, de pecado chamado inveja. Agora, no Novo Testamento, a gente precisa ver aquela parte de Marcos capítulo 7, que nós ouvimos alguns domingos atrás, quando Jesus fala do coração do homem, não é? É do coração do homem que saem todas as impurezas, não é? A maledicência, a maldade, a inveja. E Jesus fala sobre isso. São Paulo também fala na carta aos Gálatas, quando ele vai falar sobre as obras da carne. A inveja é uma das obras da carne. Também ele vai dizer, na mesma carta aos Gálatas, vai dizer assim: não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre nós. Olha só, gente, porque ele fala de vanglória, a palavra já diz, é vã, não é? Uma glória vã significa uma glória que só Deus é glorificado, não é? E só Deus é glorificado, nós não. Quanto mais a gente quer ser glorificado, quanto mais a gente quer ser elevado, mais o tombo é maior, não é? Que Deus cresça e eu diminua, foi o que São João Batista ensinou, não é? Que ele falou isso, que ele cresça e eu diminua. A vanglória é esse desejo de você ser elogiado, de você ser glorificado, de você ser reconhecido. Então, existe uma oração tão linda e antiga, não é? Que depois você pode pesquisar na internet, que chama Ladainha da Humildade. Ela é desconcertante, não é? Que ela vai falar sempre assim, do desejo de ser, não é? Livrai-me, Senhor. Do desejo de ser, livrai-me, Senhor. Não é? Então, sempre assim. Por quê? Porque a ladainha da humildade foi composta por um cardeal, né? E essa ladainha, ela é rezada, tem música, não é, sobre ela, depois você pode pesquisar, mas é um tratamento contra essa nossa vontade, esse nosso desejo insaciável de ser reconhecido. Você que é dona de casa, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Qual é o motivo de muitas tristezas de muitas donas de casa? Não é? É que ela trabalha, limpa a casa, arruma tudo, faz a comida gostosa, todo mundo come, suja a casa de novo, ela volta a lavar os pratos, e ali ninguém diz, na maioria das vezes, um obrigado. Muitas vezes as pessoas não falam assim: nossa, mãe, obrigado por essa comida que está gostosa, não é? Obrigado por ter cuidado de nós, por cuidar de nós. Isso é dito às vezes no Dia das Mães, não é? A gente guarda isso, e isso vai causando uma tristeza muito grande no coração dessas mulheres. E no coração de muitas pessoas também, em outros ambientes. Então, essa tristeza por eu não ter sido elogiado, por eu não ter sido reconhecido. Quer dizer, a iniciativa é dos outros, não é? Você tem que educar seu filho para a gratidão. Se você educou para a gratidão, obviamente que ele vai saber ser grato a você. Agora, se você não educou sua família, se você não educou seu filho para a gratidão, dificilmente ele vai, não é? Ele vai fazer isso. Não é? Certa vez eu era seminarista, estávamos almoçando na casa do bispo, né, do nosso bispo. E ele chamou os seminaristas e tal, e terminou a comida, nós comemos, depois a gente se levantou, como estava acostumado a fazer isso, nos levantamos e começamos ali a lavar a louça. E ele, na reunião à tarde, era uma reunião de avaliação, e ele era um homem muito refinado, né? Um homem super, assim, né? Um gentleman, né? Dom Ricardo, já faleceu. Aí ele elogiou a gente, né? Falou assim: nossa, eu queria elogiar vocês, agradecer, porque na maioria das vezes a gente recebe os padres, as pessoas aqui, levanta, deixa o prato da mesa, não ajuda, mas eu queria elogiar, mas ao mesmo tempo fazer para vocês uma correção que vai servir para a vida de vocês. Todas as vezes que vocês forem em algum lugar e almoçar na casa de alguém, então vocês digam sempre obrigado para a cozinheira, mesmo que seja a empregada.
a empregada, diga obrigado, faça um elogio pela comida. Ele educou, não é? Como pai, como pastor, ele fez aquilo que é próprio de um pai fazer. Não é? Assim, você precisa elogiar. Porque aí você não vai ficar... quer dizer, o elogio, a gratidão, ela parte do outro. Não sou eu que vou ficar ali esperando ser elogiado. Né? O elogio vem por um efeito colateral do meu trabalho. Então, toma muito cuidado quando você espera demais. Né? Quem muito espera, muito se decepciona. Então, a gente precisa parar de esperar e deixar. Se elogiar, bom. Se não elogiar, tá bom também. Eu fiz meu trabalho, entregue para Jesus, peça a Nosso Senhor que acolha aquele meu trabalho, que seja humilde, um pequeno gesto que eu fiz na comunidade, que ninguém vê, ninguém enxerga, mas Deus enxerga. Né? Deus enxerga, a sua recompensa virá. Toma muito cuidado. Por quê? Porque é através disso que esse pecado começa a entrar no nosso coração. É a tristeza. Né? A tristeza. A tristeza está muito ligada à palavra inveja. Muito ligada. O catecismo repete muito isso. São Pedro, na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Depor, que significa colocar no chão, né? Deponde, como alguém que depõe uma arma, né? Que põe no chão uma arma. Então, a malícia, a astúcia, o fingimento, inveja e toda espécie de maledicência. Então, isso aqui são alguns trechos bíblicos que podem nos ajudar. Diferente do que muitas pessoas pensam, não é? Ou tendem a pensar, a inveja não é apenas querer o que o outro tem. É a coisa mais séria do que isso. Né? Sendo assim, ela não passaria de uma admiração. Às vezes, você vê aquele carro e você quer um carro igual aquele. Não significa que você invejou. Não precisa correr para o confessionário porque você viu o seu cunhado com um carro e falou assim, nossa, eu queria um carro também. Né? Isso não é inveja. Às vezes você vê uma pessoa que canta bem e você queria cantar bem também. Isso não é inveja. Isso pode ser admiração, às vezes, quando eu vejo alguma coisa, algum dom no outro, e que eu não sinto tristeza por causa disso, mas também não quero ir lá e roubar daquela pessoa aquilo que ela tem, não é? Ou denegrir a imagem daquela pessoa, ou maldizer aquela pessoa, ou falar mal do dom dela, não é? Mas aquilo me inspira. Então, quantas vezes eu vi algumas coisas, algumas atitudes, e me admirei daquelas atitudes, e essa atitude foi inspiração para mim. Não quer dizer que eu pratiquei o pecado da inveja, não quer dizer que a inveja entrou no meu coração, porque eu não me entristeci, muito pelo contrário, eu me inspirei. Então, às vezes, é só uma inspiração e uma admiração. Não é? Admirar alguma coisa que a outra pessoa tem, não chega a ser inveja. Então, nem sempre é querer o que o outro tem. Agora, quando que a gente precisa ficar preocupado? Não é? Quando tem fins e meios ilícitos, então a gente precisa se preocupar. Fins e meios ilícitos, fins, né? Eu desejo e vou praticar o meio para ter aquilo. Muitas vezes é o roubo, muitas vezes trabalhos espirituais, não é? Macumba, um monte de coisa, não é? Para destruir aquilo que a outra pessoa tem. Aí isso você viu, os seus olhos viram, a inveja está lá, é um pecado capital, e dali você começa a praticar outros pecados para adquirir, portanto, meios e fins ilícitos. Ok? De todo jeito, o que nós precisamos entender repetindo, como falamos desde o início, a inveja está diretamente atrelada à tristeza pelo bem alheio. Né? Agora, nós precisamos entender também uma outra coisa, que
muitas vezes a gente se sente injustiçado, não é? Injustiçado. Por que que aquela pessoa ela não reza e tem, eu rezo e não tenho? Por que que aquela pessoa conquista e eu não conquisto? Porque todo mundo é filho de Deus, não é? Afinal de contas, Deus trata uns melhor do que o outro. Veja, gente, e justiça não é igual a igualdade. Justiça não é sinônimo de igualdade. Não é? Não é. O pai não trata todos os seus filhos de igual para igual, ele precisa ser justo. Então, eu preciso pensar assim, aquilo que eu conquistar, não é, que através da minha vida, através dos bens lícitos, através da minha competência, eu tenho e é justo que eu tenha. Agora, se o outro conquista mais do que eu, é justo que ele tenha. Eu não vou ficar brigando com Deus se Deus é injusto, não é? Porque não sou eu quem julgo. E não sou eu também quem vou dizer se isso é justiça ou se não é. Isso passa pela nossa saúde, isso passa pela nossa aparência física, né? Isso passa pelos bens materiais, pelos dons das pessoas. Toma muito cuidado quando você exige de Deus que Deus te dê o mesmo que Ele deu para os outros. Não é? Porque nem na nossa casa os nossos pais deram as mesmas coisas, né? O que deu para um, deu para outro, no sentido assim das broncas, das brigas, às vezes dos puxões de orelha ou do carinho. Então toma muito cuidado com isso, né? Lembremos que só Deus é juiz. Portanto, só Deus julga o que é justo e o que é injusto, né? Outro caso que pode acontecer, de alguma forma, que o bem do outro venha a nos ameaçar. Aí você não comete o pecado da inveja. Por quê? Vamos supor que aquela pessoa, ela adquiriu um bem, você viu aquele bem, mas você percebe que aquele bem te ameaça. Né? É uma ameaça para você. Vou dar um exemplo. Países que vivem em guerra, não é? Uma guerra, está acontecendo uma guerra. Então, um foi lá e matou tantos mil soldados e fez a retirada, etc, etc, soltou uma bomba lá e tal, e eu torço, não é, por um determinado país, mas aqui, isso está colocando, não é, isso está expondo o bem do outro, está trazendo perigo para o mundo e para outras pessoas. Então, se eu olho e admiro o bem do outro, então esse bem do outro está trazendo pecado, tá? É um bem que traz pecado, então eu tenho que tomar cuidado, tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso, vamos supor que aquele país para quem eu não estava torcendo que ganhasse, está ganhando e eu tenho inveja daquilo. Gente, é guerra. Tem gente morrendo. Em hipótese alguma, eu poderia me alegrar pelo bem do outro que está conquistando, que está matando. Não é? Então, se o sucesso de um inimigo, não é? O sucesso de uma pessoa, de um inimigo, expõe a minha família, por exemplo, em risco, ou me expõe ao perigo, então eu não estou pecando se eu tenho um sentimento aqui, ó, nesse caso, então, não se trata de inveja, mas um sentimento que surge do medo. Não é? Eu tenho medo de que aquele bem acabe me prejudicando. Acabe prejudicando a minha família, acabe prejudicando até mesmo o meu posto de trabalho. Não é? Se isso estiver acontecendo, uma injustiça estiver acontecendo, nesse caso, você não está agindo por inveja, você está com instinto de sobrevivência. Não é? É o seu instinto de sobrevivência que está dizendo, toma cuidado, porque você está ficando para trás, toma cuidado, você pode perder seu emprego, toma cuidado, porque você pode estar colocando a sua família em risco. Vamos pegar aqui que você está fazendo uma viagem, está lá com sua família, ou com uma pessoa ali, ou você mesmo está de carona, e de repente tem um carro mais potente, um carro que corre mais do que o seu. E aí você começa a querer correr igual aquele carro, para disputar quem é o mais potente. Isso acontece demais nas estradas, não é? Acontece demais nas estradas, uma espécie de disputa. Então, o bem do outro, no caso ali, é a velocidade. Vocês estão entendendo? É a velocidade.
E de repente, você com inveja da velocidade do outro, começa a querer correr, e aquilo ali acaba provocando um acidente e você destruindo uma família ou outras famílias e matando pessoas inocentes. Então, a inveja deu brecha para isso. Por outro lado, é preciso você ter cuidado também, que você fala assim, nossa, mas eu queria correr tanto quanto, não é? Mas aí você, por prudência, não corre. Por prudência, você não entra na onda daquela disputa. Então, ali, você percebeu, você viu, às vezes até você invejou, mas por medo você brecou, você freou, não é? Porque o instinto de sobrevivência falou mais alto. Sobre a inveja, nós precisamos entender que a inveja ou é gerada a partir da frustração de um escondido desejo de ser superior ao outro. Não é? Eu tenho um desejo escondido. E São Tomás de Aquino, ele chama a atenção para o seguinte, ele fala assim, né, que ninguém sente inveja de quem cuja realidade está muito distante. Eu vou explicar. Né? Uma pessoa da classe média ou uma pessoa pobre, ela não tem inveja, ela não chega a ter inveja de um multimilionário, de um Bill Gates, de um, sabe, de um do dono sabe, lá do Musk. Ela não chega a ter inveja dessa pessoa. Uma pessoa pobre, ela vai ter inveja do pobre que está perto dela. Não é? É sempre assim. Não é daquela pessoa que está mais próxima a ela. São Tomás de Aquino, ele fala isso com uma sabedoria muito grande. Ele fala assim, olha, se a discrepância é muito grande, a pessoa ela não sente inveja daquele que está muito longe. Muito pelo contrário, até bajula. Não é? Ela, às vezes é até a doméstica da casa, mas ela não tem inveja da patroa, mas ela tem inveja da vizinha. Não é? Da vizinha, dos bens que a vizinha conquistou, da mobília da vizinha ou do vizinho, do carro do vizinho. Então, toma muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente tem mais inveja de quem está perto de nós, né, na paridade, do que daqueles que estão em um outro mundo. Ele fala, por exemplo, ninguém tem inveja do Papa, não é? do cargo do Santo Padre. A gente não tem na igreja, mas os padres, uns contra os outros, podem ter inveja um do outro, do trabalho do outro, da paróquia do outro, pode acontecer. Dentro da comunidade, um irmão, um membro de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, ele não vai ter inveja do Papa, mas ele pode ter inveja do outro irmão que está ali dentro da comunidade. Então, prestar atenção nisso, nesse perigo, não é? Porque esse desejo de ser superior ao outro, né? de ser mais, ou ter mais do que o outro. Na verdade, o cristão, ele se alegra com os que se alegram, e sofre com os que sofrem. Então, essa é uma máxima paulina, né? São Paulo diz na primeira carta, na primeira carta de Paulo, capítulo 13, versículo 4, que ele fala que a caridade não é invejosa. Não é? E São Paulo mesmo fala, né? Alegrar-se com os que se alegram, sofrer com os que sofrem. Quer dizer, isso é amor. Isso é amor. Às vezes se fala de uma inveja santa. Vocês já ouviram falar disso? Uma inveja santa. Nossa, eu tô com uma inveja santa. Não é? Eu já ouvi. Não é? Eu já ouvi isso. Santidade e inveja são duas palavras que não combinam. Não combinam. Não existe inveja santa. Você pode admirar, você pode, sei lá, estar ali se inspirando naquela pessoa, mas nunca da tua boca saia essa bobagem, né, de você dizer que você está com uma santa inveja, uma inveja santa, né, daquela pessoa, porque ela fez aquela viagem, porque ela tirou aquelas fotos lindas na praia, né, porque ela comeu aquela lagosta e postou no Instagram, né, e você coloca lá no comentário, nossa, estou com uma santa inveja de você, não é? Pelo amor de Deus, nem isso não cabe, né? São duas palavras que não combinam, que não devem estar na mesma frase. Agora,
É, o que é pecado? O pecado é a negação de Deus. O amor, a misericórdia são características divinas, não é? Pequei, neguei, não é? Neguei a divindade que habita em mim e a divindade que trabalha em mim. Agora, quando é que eu sei que a divindade e o Espírito Santo trabalham em mim? Quando a misericórdia e o amor, eles habitam no meu coração. Não é? Por isso que esse é o remédio, esse é o antídoto contra o pecado capital da inveja. Não é? Se Deus é o santo, então ele não pode haver comunhão, não é, entre inveja e santidade, né? Não pode haver, não existe uma pessoa que é invejosa, ela está longe da santidade, né? Ela está distante da santidade. O que pode existir uma relação aos outros e as suas realizações são bens, dons que a pessoa tem e que pode ser confundido, a gente confundir inveja com admiração e que chega inclusive ao desejo de imitar. Então, se você tem o desejo, viu, admirou, não é? Admirou. Talvez o diabo tentou até te colocar ali naquele momento como uma pessoa invejosa e semear a inveja em você, mas você viu, você admirou e você quer imitar aquilo. Isso é pecado? Não. São Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, a outra pessoa é uma inspiração para mim. Ninguém vai ser igual a ninguém neste mundo, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai cantar igual ao outro, ninguém vai sabe, ter o mesmo corpo que o outro, por mais que tente fazer plástico para se assemelhar, não vai dar conta, isso não vai acontecer. Todos nós somos diferentes e isso é graça de Deus, porém, a gente precisa aprender a imitar as coisas boas dos outros. Não é assim, puxa vida, essa pessoa ela me inspira, ela me inspira. Ela é uma pessoa honesta, trabalhadora, um bom pai de família, uma boa mãe de família, é uma pessoa, o jeito dela rezar é um jeito bonito dela rezar. Olha como ela reza. E isso é inveja. O diabo pode chegar naquele momento e dizer assim, olha, tá vendo? Você é fraco, você não dá conta, você nunca vai chegar nesse nível. E aí entra a inveja, consequentemente, pecado. Mas se você for uma pessoa que luta contra o pecado, você vai dizer, eu quero ser igual a essa pessoa. Não é? Eu quero imitar essa pessoa. Eu quero alcançar, não é? Porque são gestos, são atitudes, são dons, e São Paulo chegou a dizer, sede meus imitadores. Né? Isso não era nem um pouco de vaidade da parte dele, porque realmente ele diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o que é bom, não é? A gente pode copiar, não tem problema. Não é? Quantas vezes eu vi coisas, não é? Ouvi e me inspirei naquilo para o meu ministério. Eu me senti com a consciência pesada, copiando, mas e daí? Se isso for lícito, né? Eu não estou roubando, não estou, e não estou com inveja. Muito pelo contrário, me alegro, não é? que existam pessoas que inspirem outras. Não é? O indicador a este respeito será a tristeza pela alegria do outro. Ora, se você entendeu, acompanhou até aqui, obrigado, louvado seja Deus pela tua paciência, mas eu quero dizer uma coisa para você também. Dar algumas dicas para a gente corrigir esse vício, para a gente, como um remédio mesmo. O melhor remédio, o melhor antídoto contra a inveja é o amor, não é? O amor não é invejoso. Mas também um antídoto, não é? A gente sempre diz assim, para cada pecado capital existe uma virtude. Para cada um dos 7 existe uma virtude que combate aquele pecado. Né? E se Deus nos permitir, nós vamos continuar falando sobre os pecados capitais. Agora, uma coisa, não é? Um antídoto eficaz para o pecado da inveja, e o pecado capital da inveja
é a bondade. Então, como é que eu vou crescer na bondade? A primeira coisa é a oração. Você quer rezar. Uma pessoa que não reza, ela não cresce em nada. Não é em nada. Mas se ela tem aquela capacidade de oração, e ela consegue rezar, e ela consegue dobrar os joelhos, viver a espiritualidade, mesmo que ela esteja servindo na igreja, mas ela reza, ela tira tempo, ela presta atenção, ela consegue se conectar com Deus, ela consegue, com toda certeza, ser uma pessoa melhor. A bondade, ela é um dom de Deus, é uma graça de Deus, a gente precisa rezar. Não é? Deus não quer filhos maus, Deus quer filhos bons. Não é? E a bondade precisa dominar o mundo, para mudar o mundo. A outra coisa é reconhecer as virtudes do outro. Eu preciso reconhecer, não é, e com alegria, que aquela pessoa ela tem virtudes, e reconhecendo, eu possa também exaltar as virtudes dela, ao invés de ficar exaltando as fraquezas. Você pode perceber que o invejoso, ele é sempre aquela pessoa que fala, que fica sempre denegrindo a imagem, né? Cantou, mas você viu que houve um momento lá que ela desafinou? Dá uma de casal assim, 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 mas você sabe como é que é lá dentro das quatro paredes? Então vai denegrindo, vai denegrindo. Ao invés disso, a gente precisa reconhecer as virtudes dessas pessoas, as virtudes dela, não os defeitos dela. O defeito dela é com ela. Né? Então, se a gente ficar olhando os defeitos dos outros, então a gente não vai ser bom. Não é? E geralmente o invejoso, ele tende, não é, a ver o bem do outro, ter a tristeza pelo bem do outro, e, ao mesmo tempo, destruir o outro. Né? Aí ele destrói falando mal, ele destrói denegrindo, ele destrói procurando os defeitos. Não é? Para quê? Para que ele se sinta maior do que aquela pessoa que tem aquele bem. Você está entendendo? Então, é um desejo sempre escondido dentro do nosso coração de ser maior do que o outro, e para a gente ser maior, a gente diminui. Isso acontece muito na política, é só você ver um debate político. Para você ser maior, você tem que fazer o quê? O máximo possível para denegrir o seu oponente. Aquilo ali é diabólico. É diabólico. Mas é o jeito que eles têm para, digamos assim, que os marqueteiros ensinam. Isso não pode ser reproduzido na nossa vida. Não é? Você não vai ver ali um debate de 3 candidatos, um elogiando o outro. Mas no mundo cristão, na nossa vida, sim. Porque nós não estamos disputando nada. Nós não estamos disputando nem voto, nem eleição. Então, eu preciso crescer na bondade, para crescer na bondade de oração, reconhecer a virtude do outro, participar da alegria do outro. Não é? Quer dizer, que bom, que maravilha, que bênção, não é? E com toda a sinceridade do coração. Não é? Quando for o caso, a gente pode se aproximar, dar parabéns, não é? O que eu falei aqui sobre a cozinheira, sobre a comida, se aproximar, dar os parabéns, mas isso também na vida. Quantas vezes a gente, ali um sacerdote vem visitar a comunidade, ou celebra uma missa, termina ali todo cansado, e sem mentira, se não for verdade, você não vai para lá para bajular, mas se for verdade, você tem que chegar e dizer: padre, hoje o senhor tocou meu coração, hoje o senhor fez uma homilia muito bonita, obrigado por ter preparado, por ter estudado, sabe? Isso é participar de alguma maneira da alegria, e trazer alegria para o coração da outra pessoa. Você pode chegar, deve chegar. Por quê? Porque isso vai eliminando do teu coração a impureza da inveja. Não é? Porque você vai treinando para isso. Eu estou dando exemplo do padre, não estou advogando em causa própria, não. Mas serve para isso, mas serve também para os colegas, serve para os outros servos, serve para os outros amigos, serve para os parentes. Não é? Você imagina um avô, uma avó que escuta um elogio do neto, que escuta um elogio de uma neta, não é? Que alegria você traz. E você fazendo isso, você acaba deixando de ser escravo da inveja, porque você está exaltando o outro. Né? Então, é bom verbalizar o reconhecimento. É bom verbalizar. A gente não pode abajular.
não é falar mentira, mas quando você verbaliza o reconhecimento, às vezes você reconhece que é bom, mas você não diz. Não é? Então, você deixou de contribuir para o crescimento daquela outra pessoa, ou você deixou de contribuir para trazer uma alegria, um alívio para uma dor que aquela pessoa está passando, não é? Poxa vida, pelo menos alguma coisa de bom eu faço nessa vida. Não é? Então, isso é importante. E pedir ajuda. Pedir ajuda. Por que Deus não dá tudo para todo mundo? Essa é a pergunta. Por que Deus não dá tudo para todo mundo por igual? Para que nós dependamos uns dos outros. Não é? A gente não tem tudo que o outro tem, o outro não tem tudo que eu tenho, para que nós possamos depender uns dos outros. Por isso, quando eu sou capaz de pedir ajuda, então eu recorro ao irmão, peço a ajuda dele, de modo que ele veja que eu considero e reconheço efetivamente os seus dons e suas virtudes. Então, eu não tenho inveja, mas eu peço ajuda. Isso, além de ser um ato de humildade, é também um ato de reconhecer que aquela pessoa ela tem um dom. Né? Isso na nossa vida é muito importante. É muito importante. Você pedir ajuda. É um ato de amor para com o próximo, né? E um ato de amor para com a tua alma também, porque você aprende a dizer que você não é autossuficiente. Por último, você precisa bendizer o outro. Né? Como que é isso? Como que é como um grande passo para vencer a inveja, crescer na bondade para com o irmão. É louvável falar bem dele para as outras pessoas. Existe uma coisa que é terrível, é você denegrir a honra de alguém. Denegrir o bom nome de uma pessoa. Isso é um pecado muito grave, muito grave. Porque você começa ali, você sabe fulano, você sabe o que ele fez. Isso não é só fofoca, não é? É quando você mesmo que seja verdade, fica com você. Você não pode colocar a nuvem da dúvida ou a nuvem da má fama sobre a cabeça de uma pessoa através da tua língua. Então, quando você quer lutar para ser bom e quer lutar contra a inveja, aprenda isso aqui, aprenda isso, com muito cuidado. Você precisa também exaltar a virtude do irmão. Não é? Olha, você tem esse dom, você precisa trabalhar, você precisa cultivar esse dom, não pare, porque progrida nisso aí, porque é um dom que Deus te deu. E nós na igreja, nós na família, no trabalho, na vizinhança, seja lá onde for, no esporte, na cultura, precisamos aprender não só a chegar e dar os parabéns e dizer, mas também dizer para os outros sobre as virtudes do outro, sobre o elogio do outro, porque aquilo ali vai bloquear. Não é? Se tem alguém ali que quer falar mal, ele já vai dizer, ixi, eu não vou falar não, porque essa pessoa aqui, ela admira essa pessoa, então eu não vou falar mal. E se ela começar a falar mal, você vai dizer, olha, eu acho, não é que se tiver defeitos, os defeitos dela lá entre ela e Deus, mas eu acho que essa pessoa tem esse dom, e ela tem esses dons, às vezes até nem desenvolveu, mas a gente pode ajudar também. A gente lembra das palavras de Jesus em São Mateus, que diz assim: se amarem só aqueles que vos amam, que recompensa recebereis? Até os publicanos fazem isso. Não é? Então, nós não somos aquele povo assim, pagão, não é? Nós não fazemos parte do mundo dos ímpios, somos um povo cristão, e como povo cristão a gente precisa entender. Tudo hoje, na nossa conversa, girou em torno do pecado capital da inveja. Mas quero deixar aqui também uma outra coisa, que muitas pessoas pensam assim, olha, eu preciso me proteger contra a inveja, como se a inveja fosse assim, uma coisa, quase uma macumba, não é?
Essa pessoa olhou para mim com um olhar invejoso, é por isso que nada vai para frente na minha vida, é por isso que, sei lá, sabe assim, a pimenta morreu, não é? Que tem gente que se olhar para o pé de pimenta já morre porque teve inveja. Aí a gente começa a ser supersticioso, a gente começa a colocar alecrim arruda atrás da orelha, a gente começa a plantar certas plantas na porta do comércio, ter certas superstições para espantar a inveja, não é? Para espantar o olhar invejoso. Cuidado, gente, cuidado, porque isso é superstição. Isso nos leva também a julgar as pessoas, que às vezes a pessoa nem tem inveja nem nada, mas a gente começa a julgar essa pessoa como se ela fosse uma pessoa invejosa, portanto eu já tô cometendo o pecado do julgamento, e quanto mais eu tomo posse dessas realidades, de que a inveja tomou conta da minha família, e é por isso que estava tão bom o casamento, e de repente a gente foi em tal lugar assim, conversou com tal casal, depois nunca mais o nosso casamento foi igual. Olha, quanto mais você tomar posse disso, mais o inimigo, mais o diabo vai se aproveitar disso, não é? Então, toma cuidado para que você não transforme isso num negócio assim, quase que a pessoa olhou com inveja, o invejoso, e fez uma macumba. Porque senão daqui a pouco tem gente pensando também que, como você é invejoso também, você foi lá e destruiu alguma coisa da vida dela. E o inimigo vai entrar nisso e criar inimizade, dividir famílias, dividir comunidades por causa disso. A inveja prejudica muito mais o invejoso do que o invejado. Então, se eu tenho bem e se a outra pessoa está invejando e está triste por causa do meu bem, não é? Do bem que eu tenho, dos bens que eu tenho, se isso é motivo de inveja, significa que é um bem, não é? Concorda comigo? Se a outra pessoa lá, ela está invejando, a inveja é a tristeza pelo meu bem. Portanto, o doente é ela. O doente é o invejoso. É a pessoa que está invejando. Então, eu tenho que rezar por essa pessoa. Eu tenho que pedir a Deus para que Deus pacifique o coração dela e assim a vida dela possa progredir também. Tá bom? Que Deus nos ajude, nos dê a sagrada ordem em todas as coisas. Se nós somos, não é, vítimas de inveja, que o inimigo nunca use essas ocasiões para nos derrubar, porque ele não tem esse poder, não é? Que a Virgem Maria Santíssima nos proteja, os santos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel, e que nós possamos também fazer um excelente, bom exame de consciência, para que quando a gente admirar alguma coisa, ou quando a gente vê o bem de uma outra pessoa, a gente nunca se entristeça por isso, mas a gente possa se alegrar com aqueles que estão alegres. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.